Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, fazendo a obra do Senhor. Querido Pai, Pai justo e santo, dono da igreja do mundo, ajuda-me, Senhor, a fazer esta gravação para ajudar na caminhada espiritual os teus filhos e prepará-los para o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, o tema de nossa mensagem de hoje é este: o sal, símbolo da igreja de Jesus. O sal, um símbolo da igreja de Jesus. Vamos ler Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra, e, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aleluia. O sal, símbolo da igreja de Jesus. Estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Precisamos estar pronto, preparado para qualquer momento. Tudo está cumprido. Tudo está terminado. Temos que estar a par de tudo isso, irmão. Eu e você temos que estar preparado do trabalho, andando na rua, viajando, em casa, dormindo, preparado para o arrebatamento, porque a qualquer momento a trombeta toca e a igreja é tomada. Quem estiver preparado sobe, quem não tiver vai ficar. Estamos avisados. Deus tem avisado e está avisando. Glória a Jesus. Se você está chegando pela primeira vez no meu canal, eu sou o pastor Maximiano Sampaio. Estou doando um livro da minha autoria, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. 16 capítulos, 300 páginas. É um livro digital, escatológico. Faço menção desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Se você desejar tê-lo no seu computador ou no seu celular, você é clicar no link que se encontra na descrição deste vídeo. E aproveitando o ensejo, lhe peço oração pelo lançamento de mais 2 livros meus, que era para ser lançado no ano passado, mas não foi possível, mas este ano, eu confio em Jesus de lançá-lo, está todos 2 em processo, em processamento. Um audiobook gravado verbalmente por mim, e o outro é um digital, seus originais estão com o professor de português. Apresenta a Deus em nome de Jesus. Se a igreja estiver na terra, se der tempo, estamos aguardando o arrebatamento. Isso aí, se a igreja estiver na terra. O sal, um símbolo da igreja de Jesus. É o tema de nossa mensagem. Ora, irmão, a coisa está feia por aí afora. No seio evangélico. Não estou me referindo ao seio mundano, não. Mundo é mundo, nós sabemos que está tudo... mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Sabemos dessa realidade que está escrito na primeira carta de João. O mundo jaz no maligno. Não estou me referindo ao mundo. Aqui vai se tratar exclusivamente da igreja, o que eu vou falar. O sal que Jesus se refere aqui, neste versículo, é a igreja, é os salvos. Embora que na hora que Jesus falou, a igreja ainda não tinha vindo à existência. Mas já tinha salvo. A igreja é composta de pessoas salvas. Já tinha um grupo de salvos muito ao lado do Senhor. Ele falou para o grupo
dos salvos que realmente, futuramente, no Pentecostes, nasceu a igreja. Sal significa o povo de Deus, a igreja. Salgando este mundo perdido. O profeta Ezequiel disse que os homens são a carne e o mundo é a panela. E o sal está dentro dessa panela. Que a panela é o mundo. O sal está dentro da panela salgando a carne, que são os homens, a vida espiritual dos homens, com a palavra. O verdadeiro sal é a palavra. Mas por que Deus colocou a igreja como o sal da terra? Porque a palavra está em nós. Não é a palavra só que vai falar o povo. É por meio da igreja que o povo ouve o evangelho. E 32 vezes a Bíblia faz menção da palavra sal. Em toda a Bíblia, 32 vezes. Você não vai encontrar mais, não. Na corrigida, não. É a versão que eu uso. Dois sentidos principais o sal possui. Aliás, dois. No lado prático. No lado prático. Biblicamente aqui, a Bíblia apresenta 3. Mas no lado prático da vida humana, o sal tem 2 sentidos principais e básicos. Beneficiar os homens com especialidade na alimentação. Eu estou me referindo no lado da cozinha, na alimentação. Os 2 benefícios principais do sal na cozinha, na preparação da alimentação. Dá sabor, é beneficiar os homens por meio do sabor. Aleluia. E manter a alimentação sadia. Sem apodrecer. Na cozinha, na vida humana, na alimentação, o sal tem essa 2 funções. Conservar a alimentação sadia e dar sabor à alimentação. Não estou falando na vida humana, no nosso corpo, que o sal também tem seus valores. Não estou falando isso aí. O sal, um símbolo da igreja de Jesus. Aleluia. Deus colocou o sal, a igreja da terra, para conservar. É que está conservando esse mundo. É o sal, é a igreja. Quando a igreja for tirada, o apodrecimento é total. É total. O assunto que eu quero apresentar aqui é o valor da igreja na terra no momento. No lado moral. No lado moral. Você recorrendo, consultando e pesquisando na internet, você vê que o valor do sal que a igreja acabou. Através da palavra, o sal na Bíblia diz assim, veja a utilidade dele, o que acontece com ele. Vós sois o sal da terra, e o sal se tornar insípido, isso é, sem aquele sabor, aquela força sanadora, aquele sabor sanador, com que se há de salgar? Como é que foi salgar? Acabou aquela força sanadora do sal. Salgar com o quê? Agora veja para quiser. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É o que está acontecendo com a igreja de Cristo, o sal verdadeiro que está na terra. Está acontecendo isto aqui com a igreja. Infelizmente, eu digo isso, infelizmente, sabe por quê?
Porque Deus quer que eu seja um sal verdadeiro e você seja um sal verdadeiro. E não um sal insípido. Está acontecendo. A força sanadora do sal, a igreja na terra, praticamente desapareceu, com especialidade aqui no Brasil. Faz vergonha você percorrer, consultar, ou seja, pesquisar na internet os nomes de pastores. Não é um pastor como eu não, pequenininho não, que nem aparece. É pastores grandes, pregadores, pastores conhecidos no Brasil e internacionalmente, de grandes e grandes ministérios. Tem uma relação de quase 10 na internet que faz vergonha. Faz vergonha você ver e ouvir o que é que o povo está falando desses homens. Homem que ontem nós confiávamos nele, nós críamos nele, nós tínhamos eles como homem de Deus. Hoje, a vergonha da igreja. Nós temos uma relação que a internet apresenta uns 10. Apresentado pela internet, sem falar outros que estão fora da internet. Uma vergonha. Pastores, bispos, apóstolos. Coisa vergonhosa. Acusado de roubos, pastores ladrões. Assisti na internet, uns dias passados, mais de 15 pastores, tudo preso. A federal prendeu todos. Aleluia. Coisa séria. Roubos. Enganadores. Tomando o dinheiro dos fiéis. E ficando para ele, roubando. Uns 15 foram presos pela federal. Irmão, isto é vergonhoso. Agora devemos fazer o que Jesus falou em Lucas 21, 28 a 30. Quando você vê acontecer tudo isso, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não é para nós se escandalizar. Devemos comentar, não se escandalizar. Levantar a cabeça e se alegrar porque é chegado o tempo do arrebatamento da igreja. O sal, símbolo da igreja de Cristo, está insípido. A igreja, diante para o mundo, está sem valor. A igreja de Cristo para o mundo está sem valor. Aí você que não pesquisa, diz, mas pastor, pode se escandalizar com o que estou falando. Mas pesquise. Procure saber como é que está o nome da igreja no mundo, aqui no Brasil. Vá para a internet. Pesquisa na internet, você tem o seu celular, usa o seu celular só para telefonar. Faça pesquisa. Apurada mesmo, faça. Você vai ficar horrorizado. Eu não quero citar aqui o nome de nenhum, que eu não tenho esse costume. Questão de ética. Homens que a gente confiava muito, gostava de ouvir a mensagem dele, hoje não quero nem ouvir. Coisa vergonhosa e vergonhosa. Cadê o valor da igreja? Os ímpios dizendo que querem as palavras mais imorais que eles usam, fala com esses homens. Trata esses pastores dessa maneira com palavras de baixos calões, palavras tristes, nojentas, imorais, e juntamente com as igrejas deles. A igreja sofre por conta desses pastores. A igreja perdeu o valor, sua ação sanadora na terra, por conta dos erros desses pastores. Não é por conta de tanto de membro, não. Pecado de membro, vida errada de membros, não repercute na internet nem no mundo. Agora, pastores, sim. Pesquisa, você vê a vergonha.
Não é pastor pequenininho com eu, seu amigo aqui, Maximiano, não. É pastores famosos. Pastores famosos. De ministérios grandes. Conhecido tanto nacionalmente como internacionalmente. Pesquise, para você ver. Pastores ladrões sendo presos. Sendo presos. Outros sendo presos em pleno púlpito, pregando, chega a federal, chega a polícia, prende ele porque é pastor, mas tem dívida na justiça. Há 10, 15, 20 anos atrás tirou a vida de alguém. Fugitivo da polícia. E é descoberto, é preso. Aí vê o escândalo. E mais escândalo. Está acontecendo constantemente. Convenção em que consagra homens para o ministério sem olhar a vida passada dele, o que foi que ele cometeu, sem Deus mandar. Isso só acontece porque é consagração sem Deus mandar. As igrejas, o ministério estão cheios de igreja, de pastores consagrados para o ministério pastoral sem Deus mandar. É por isso que os escândalos estão terríveis na igreja, mais ainda. Primeiro, veja, pastora. Deus manda consagrar a pastora? Mas está aí, muita amizadezinha, consagra. E a vergonha aí nos púlpitos, muitas delas decepcionando e trazendo escândalos e mais escândalos vergonhosos para a igreja. E a igreja perdendo sua ação sanadora diante do mundo, por conta de ministros, obreiros, pastores falsos. Existem os homens de Deus. Eu não estou me referindo, não estou generalizando, eu estou falando daqueles que realmente são pastores só no nome, na fachada, mas na vida não são. Existem muitos pastores homens de Deus, bispos homens de Deus, apóstolos homens de Deus. Existe sim. Não estou falando com esses homens. Eu estou falando com aqueles que realmente só têm o título e a vida é escandalizar a obra, envergonhar a igreja e fazer com que o sal de Deus na terra perca o seu valor sanador. A sua ação sanadora. O sal, símbolo da igreja de Jesus. Levantar a cabeça. Jesus está tirando da igreja. Jesus está tirando a sua noiva. Tempo findou-se. Aleluia. Pastores prostitutos. Nome na internet aparecendo ele, prostitutos. Tendo casos com mulheres e mulheres. Mas na frente de uma igreja, dirigindo uma igreja. Pastores adúlteros. Tá assim, olha. Não são um nem dois, não. São milhares. Milhares. Pecado escondido. Nos púlpitos da igreja, na frente de uma igreja, dirigindo a igreja, pastoreando a igreja, mas com sua vida nojenta de pecado, de adultério escondido. E a igreja de Cristo, o sal verdadeiro que Deus colocou na terra para salgar o mundo, cuidar do mundo, perdendo sua ação sanadora por conta desses homens. Às vezes eu tenho até vergonha quando alguém me trata de pastor na rua por onde eu passo. Porque o nome pastor hoje em dia é sinônimo de bandidos, de ladrões, de enganadores. Pesquisa na internet.
Não se escandalize, não. Você tem, repito, tem seu celular só para telefonar. Aí, o celular é o meio, é o maior meio. O celular é o maior documento, o maior instrumento de comunicação e de anúncios de acontecimentos, de eventos que acontecem no mundo. É o celular. Mas para aquele que pesquisa. Aleluia. Pastores vendedores de bênção por meio de dinheiro. Aleluia. Traga tanto que você vai ser abençoado. Outro diz, deposite tudo que você tem no altar da igreja. Para Deus lhe dar dobrado. Enganando e roubando a consciência dos incautos. É um evangelho de homens, criado por homem. Tem um grande pastor aqui no Brasil, que eu não quero dizer o nome dele. Eu gostaria de ouvir muito ele pregar. Muito sábio. Mas eu agora não quero mais não, porque perdi a confiança dele. Além de tantos erros que ele tem cometido, agora tem uma relação de 10 ou 15 pessoas. Um dá 1.000 pessoas com R$100. Uma campanha. 2.000 pessoas com R$200. Estou dizendo assim, um exemplo somente. Para ser abençoado. Aí tem uma relação terrível. Para ser abençoado. Por dinheiro. Deus abençoa o homem através de dinheiro, está escrito na Bíblia. O Evangelho é fonte de salvação. O Evangelho de Cristo é perdão de pecados. O Evangelho de Cristo é bênçãos espirituais. O Evangelho de Cristo é céu. O Evangelho de Cristo é livramento do inferno. Bênçãos materiais, Deus abençoa do jeito que abençoa o cristão, abençoa o pecador, mais ímpio que for. É independente de religião. Bênçãos materiais, Deus abençoa o homem independente de sua fé, independente de religião. Outros aí dizendo, traga o seu salário de um mês todinho. Ou é o mês de aluguel? O mês de aluguel da sua casa? Traga, entrega à igreja. Um mês. Não for? Para você ganhar uma casa dada. De graça. O evangelho está assim. E homens que eu nunca esperava que ele tomasse esse caminho. O escândalo no mundo, a anarquia, a zombaria que os homens na internet estão fazendo desses homens, desses pastores. Faz vergonha. Levanta a cabeça porque o dia do arrebatamento é chegado. Aleluia. Pastores processados. Muitos processos na justiça. Aleluia. Pastores, bispos e apóstolos com suas igrejas tratadas com desprezos. Tratados com as piores palavras. Pastores, bispo, apóstolo, igreja, tratado pela humanidade, pelos homens através da internet,
com as piores palavras. Tratado com palavras, as piores palavras que existem no português. E repito, não é pastor como eu não, baixinho não, pequenininho não, viu? Que não tem repercussão nem conhecimento no Brasil não. São pastores de renome. Pesquisa na internet você vê, pastores, bispos e apóstolos. As igrejas não têm mais valor de nada para o mundo. A igreja de Cristo, que é o sal da terra, perdeu sua ação sanadora por conta desses homens. Não tem mais valor. São pessoas dizendo palavrões com a igreja, maltratando a igreja por conta desses pastores. E pastor que tem uma vida no altar, estou falando para você, pastor, que tem sua vida no altar, não feche a boca diante das imoralidades dessa não, diante dos erros desses pastores não. Feche a boca não, que se cala consente. Vamos contestar, vamos reprovar, vamos combater essas imoralidades, esses escândalos miseráveis de muitos pastores aqui no Brasil das igrejas. Vamos contestar, vamos combater. Tem medo de combater o pecado, combater o erro? Você tem erro, tem medo? E para que Deus te colocou na frente de uma igreja? É para falar a verdade, combater o erro, a mentira, o pecado, a imoralidade, a depravação, os escândalos. Para o bem da obra do Senhor, para o bem da noiva do Senhor. Aleluia. As palavras piores que existem entre a sociedade hoje é tratada através da internet, pastores, bispos, apóstolos e a igreja do Senhor. As palavras piores que existem. Dói da alma quando a gente ouve. Agora pergunta-te se tu és um desses obreiros, se tu és um desses obreiros que está me ouvindo. Não tem medo do inferno, não? Acha que Jesus está satisfeito com a tua procedência? Quando a trombeta tocar, tu vai ser arrebatado? Só se Jesus fosse da tua qualidade. Só se Jesus fosse da tua qualidade. Escandaloso, mentiroso, praticador de pecados imorais, escandalosos. Jesus é santo. E com ele só vai subir os santos. O sal, o símbolo da igreja de Jesus, está sendo pisada pelos homens. É o que Jesus falou aqui. Se o sal perder a sua força sanadora, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É o que a igreja de Cristo está sendo. Está sendo pisada pelos homens. É o sal do mundo. Infelizmente, ela está sendo pisada. Ela não merece não, porque a igreja é o povo santo de Deus. Ela não merece ser pisada não. Eu não estou me referindo à igreja, a igreja é santa. Eu estou me referindo a esse grupo de pastores, bispos e apóstolos que só tem o nome de homem de Deus, mas no entanto não são escandalizadores. São prejudicadores da obra do Senhor. Estou falando é desse tipo de gente. A igreja é santa, é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é a esposa do Cordeiro. É santa, está pronta para morar no céu. Está sendo pisada. Está sendo pisada pelos homens, por conta da procedência de milhares e milhares de pastores, bispos e apóstolos. Mas graças a Deus que no meio de todos esses falsos, tem homens de Deus fiéis, tem pastores fiéis, tem pastores fiéis, tem bispos fiéis, apóstolos fiéis, presbíteros fiéis, diáconos fiéis, evangelistas fiéis. Estou falando do ministério da igreja.
Não estou envolvendo a noiva do Cordeiro nessa mensagem. A noiva do Cordeiro é santa. É impecável. Está preparada para o arrebatamento. Apocalipse 19:7. Está preparada para o arrebatamento. Agora, está sendo pisada pelos homens. Está sendo pisada por conta desse sal impuros, esses falsos sal. Pastores que deixam o púlpito da igreja para se envolver na vida particular dos políticos. Se opondo aos políticos, acabando, dizendo coisas terríveis contra os políticos, maltratando, rejeitando, abandonando. Você tem nada a ver com a vida dos políticos? Vai ser um político, deixa o pastorado da igreja, entrega a tua credencial e vai ser, te envolve na política. Mas não cometa escândalo na obra do Senhor, não. Não faça o sal verdadeiro, que é a igreja de Cristo, ser pisada pelos homens, não. Aleluia. O sal, um símbolo da igreja de Jesus. Esse sal, simbólico que é a igreja, está sendo pisado pelos homens. Está sendo pisado por conta de falsos obreiros. Falsos obreiros, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, muitos falsos profetas. Você pega a internet, quando só vê, aparece uma pessoa, Deus está mandando dizer a você. Tudo mentira. Para aí que Deus está mandando, escuta, Deus está falando para você, tudo mentira. Falsos profetas repletos na igreja. Por conta de tudo isso, o sal verdadeiro está sendo pisado pelos homens. É tantos profetas profetizando que vem tanto mal para o Brasil, tanto mal, tanto coisa terrível, tantos castigos que vem, tantas pragas que vem, tantas perseguições, tanta coisa, só profetiza, coisa que não presta para o Brasil. Não vejo um profeta desse, entre aspas, dizer, te prepara, irmão, que a igreja, te prepara, a igreja, Jesus está descendo para buscar-te. Prepara-te, igreja, Jesus está voltando para te buscar. Não que vê. Só é profetizando castigos e mais castigo, desgraça e mais desgraça que vem para o Brasil, que vem para o mundo. Fala da vida de Jesus ao povo, rapaz. Foge dessa miséria, desse caminho maldito. Profetizar mentiras. Te coloca na posição de um homem de Deus, se quiser morar no céu. Aleluia. E o povo comenta, o povo falando e pisando de pé a igreja. Por conta desses homens. Não é por conta da membresia da igreja, não. Pecado de membro não se repercute, não. Aleluia. Mas uma coisa eu digo a você que está me ouvindo. Se você deseja ir para o céu, está aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando a vinda de Jesus, viu? Levanta a cabeça. Esteja atento. Esteja atento. Jesus está faltando. Tudo isso que eu tenho falado aqui e outras coisas que realmente nós falamos que o tempo não dá, é Jesus mostrando a mim e a você. Estou tirando a igreja. Estou tirando os fiéis. É isso. Graças a Deus. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o dia glorioso da vinda de Jesus.